Você já percebeu que existem pessoas que parecem carregar uma chave invisível? Uma chave que abre portas para oportunidades, para riqueza, para relacionamentos melhores e até para momentos de sorte inexplicável. Enquanto outros, mesmo se esforçando tanto, batem contra paredes invisíveis, repetindo fracassos e dores como se o universo tivesse decidido fechar todas as portas diante deles. Carl Jung dizia que as palavras são vivas e elas moldam destinos. Palavras não são apenas sons, não são apenas letras organizadas, são forças, energias, símbolos que conectam a mente humana ao invisível. É por isso que uma simples mudança de palavras pode alterar completamente o curso de uma vida. Imagine que, sem perceber, você talvez esteja usando frases que se tornaram correntes nos seus pés, arrastando você para baixo, fazendo você repetir padrões de escassez, medo e insegurança. E, da mesma forma, talvez você nunca tenha descoberto que existe um vocabulário interno capaz de abrir as portas da riqueza, da abundância e da realização. Essa não é uma ideia mística ou um truque barato de autoajuda. A neurociência já comprovou que as palavras que usamos reprogramam o nosso cérebro, criando conexões neurais que definem como reagimos ao mundo, como tomamos decisões e até como o corpo responde diante das oportunidades. Estudos de psicologia cognitiva mostram que a forma como falamos conosco mesmos, aquilo que você repete diariamente em silêncio ou até sem perceber, pode aumentar ou destruir a sua autoconfiança, pode atrair coragem ou sabotar a sua clareza. Mas Jung foi além da ciência visível. Ele afirmou que cada palavra carrega um símbolo e que o símbolo toca a psique humana como uma chave que gira em fechaduras ocultas. Isso significa que, mesmo que você não entenda conscientemente, certas palavras que você diz e até pensa estão determinando se o mundo responde a você com portas abertas ou portas fechadas. E aqui está o ponto crucial. A riqueza não responde apenas ao esforço físico. Quantas pessoas você conhece que trabalham até a exaustão e continuam presas em dívidas e dificuldades? A riqueza responde ao alinhamento entre a sua mente, as suas palavras e o campo invisível que conecta você ao todo. Uma simples mudança de palavras pode ser como a virada de uma chave. E talvez seja exatamente isso que você precise agora: compreender o peso oculto das palavras que você usa e aprender a trocar aquelas que fecham caminhos pelas que abrem portas. Porque no fundo, você já sabe. Existe algo dentro de você pedindo por transformação, pedindo para sair dessa prisão de repetição e entrar numa nova fase de vida. O que vamos explorar juntos é mais do que teoria. É um mergulho profundo no inconsciente, naquilo que Jung chamava de sombra, onde as palavras que você rejeita ou desconhece estão escondidas. É nesse território oculto que mora a chave que pode mudar sua vida financeira, emocional e espiritual. E se você chegou até aqui, não é por acaso. O algoritmo pode ter trazido este vídeo para você, mas em uma dimensão mais profunda, é como se o próprio inconsciente coletivo tivesse guiado você até estas palavras. Porque algo em você está pronto para mudar e talvez hoje seja o início da virada que você estava esperando. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas cada palavra que você pronuncia carrega uma vibração que molda a forma como você enxerga o mundo. E mais do que isso, como o mundo responde a você. As palavras não são neutras, elas são sementes plantadas no solo fértil da sua mente. Algumas sementes geram frutos de coragem, de abundância, de clareza. Outras, porém, crescem como ervas daninhas, sufocando sua confiança, drenando sua energia e prendendo você num ciclo interminável de frustração. Carl Jung dizia que o inconsciente não fala em prosa, ele fala em símbolos. E o que são as palavras, senão símbolos vivos que carregam significados ocultos? Cada vez que você diz a si mesmo, eu não consigo, isso não é para mim, é impossível, você não está apenas descrevendo uma situação, você está escrevendo uma profecia autorrealizável. É como se, sem perceber, você colocasse uma chave errada na fechadura do seu destino e ela travasse ainda mais a porta que você quer abrir.
A ciência moderna confirma isso de forma impressionante. Pesquisas em neurociência mostram que o cérebro não distingue completamente o que você diz de forma consciente daquilo que você internaliza como verdade. Isso significa que, ao repetir palavras de escassez, o seu cérebro cria caminhos neurais que reforçam a sensação de que você não pode, que não é capaz, que nunca terá o suficiente. Esse ciclo se torna um labirinto interno, onde cada pensamento ecoa como uma parede erguida diante de você. Agora imagine o oposto. Quando você muda conscientemente suas palavras, você altera não apenas o que pensa, mas o que sente, o que acredita e como age. Essa mudança cria um efeito cascata. Pensamentos geram emoções, emoções moldam comportamentos e comportamentos constroem realidades. Uma simples troca de palavras pode ser o estopim de uma transformação completa, porque ao mudar a linguagem, você muda o código interno que programa sua vida. Jung sabia que havia algo ainda mais profundo. Ele dizia que as palavras tocam o inconsciente coletivo, essa dimensão invisível onde todos estamos conectados. É como se cada palavra fosse uma nota que ressoa em um instrumento cósmico. Quando você diz, eu sou capaz, eu mereço, eu escolho prosperar, não está apenas se motivando, você está vibrando em sintonia com um campo maior, ativando forças invisíveis que passam a abrir caminhos. E aqui está o ponto que pode mudar tudo para você. A riqueza não começa no bolso, mas na mente. O dinheiro não é apenas uma moeda de troca, ele é uma resposta energética ao que você acredita sobre si mesmo. Pessoas que se veem como indignas inconscientemente repelem oportunidades. Já aquelas que alinham palavras, pensamentos e atitudes com abundância, naturalmente atraem portas que antes pareciam trancadas. Talvez você esteja se perguntando, mas por que nunca me ensinaram isso antes? A resposta é simples e dolorosa, porque existe um sistema que se beneficia quando você não percebe o poder que carrega. Escolas ensinam fórmulas matemáticas que você nunca mais usa, mas ninguém ensina como funciona a sua mente. A sociedade fala de meritocracia, mas esconde que o verdadeiro mérito começa quando você aprende a usar a linguagem como talhem de libertação. Pense nisso. Quantas vezes você se sabotou usando palavras que diminuem o seu valor? Quantas vezes você aceitou frases como dinheiro é sujo, só fica rico quem engana, isso não é pra gente como nós? Essas palavras não são inocentes, elas são heranças de uma cultura de escassez plantadas em você como grilhões invisíveis. E enquanto você não romper com esse vocabulário, continuará preso ao mesmo ciclo. Mas aqui está a verdade libertadora. Você pode trocar essas correntes por chaves. Uma simples mudança de palavras tem o poder de reprogramar o seu inconsciente e sintonizar você com novas possibilidades. Quando você aprende a falar com a vida de forma diferente, a vida começa a responder de forma diferente. É como se, de repente, portas que pareciam bloqueadas se abrissem diante de você. E talvez seja por isso que você está aqui agora, não apenas ouvindo, mas sentindo que existe algo maior acontecendo. Porque dentro de você existe um chamado para abandonar o vocabulário da escassez e assumir a linguagem da abundância. Esse chamado é a sua psique gritando, chega de repetir o passado. É hora de criar um novo futuro. Se você está ouvindo essas palavras e elas ecoam em você, não é coincidência, é porque algo dentro de você está pronto para a mudança. E cada passo dessa jornada começa pela forma como você escolhe falar consigo mesmo a partir de hoje. Pense em como uma única frase pode mudar o rumo de uma vida. Um médico que olha nos olhos de um paciente e diz, você tem cura. Um professor que diz a um aluno desacreditado, você é brilhante, só precisa acreditar em si mesmo. Um mentor que fala para alguém desanimado, continue, você já está mais perto do que imagina. Essas pequenas sentenças, aparentemente simples, têm o poder de acender chamas que estavam prestes a se apagar. Agora imagine quantas vezes o oposto também aconteceu com você. Quantas vezes palavras de derrota, rejeição ou desprezo se infiltraram em sua mente e se tornaram verdades silenciosas que você carregou por anos. Palavras têm peso. Elas são como códigos que escrevem linhas no software do inconsciente. E, como Jung dizia, o que não é trazido à consciência retorna como destino.
Se você não percebe os códigos que internaliza, viverá como escravo deles. É aqui que a ciência moderna nos ajuda a enxergar com clareza. Experimentos em neurociência mostram que palavras negativas ativam a amígdala, a parte do cérebro responsável pelo medo e pela sobrevivência. Quando você ouve ou repete frases como "nunca vai dar certo" ou "isso não é para mim", seu corpo reage como se estivesse diante de uma ameaça real. Seu coração acelera, seus músculos se contraem, sua mente entra em estado de defesa. E nesse estado, você não cria, não inova, não prospera. Você apenas sobrevive. Já as palavras positivas, quando verdadeiramente internalizadas, ativam regiões ligadas à motivação e ao prazer, como o núcleo accumbens. Isso não é misticismo, é biologia. Seu corpo responde à linguagem, porque linguagem é energia traduzida em vibração. É por isso que a simples mudança de uma frase pode gerar uma avalanche de novas atitudes. E aqui está a chave. Não se trata apenas de repetir frases prontas como mantras vazios. O inconsciente não se deixa enganar por palavras ditas sem emoção. O que realmente muda a sua vida é quando a palavra falada carrega um símbolo, uma imagem que se conecta ao seu desejo mais profundo. Por isso, quando você diz "eu escolho prosperar", precisa sentir o peso dessas palavras, imaginar as portas se abrindo, visualizar o seu futuro diferente. É nesse momento que a palavra deixa de ser som e se transforma em código vivo. Jung acreditava que os símbolos têm poder porque dialogam com o inconsciente. E a riqueza, antes de ser material, é simbólica. Dinheiro não é apenas papel ou número na conta. Ele simboliza liberdade, segurança, escolha. Quando você fala sobre dinheiro com desprezo, você está rejeitando muito mais do que cédulas. Você está rejeitando a possibilidade de viver uma vida plena, de escrever sua própria história. Agora, reflita comigo. Quantas vezes você se sentiu culpado por querer prosperar? Quantas vezes internalizou que desejar riqueza era algo egoísta, errado ou até pecaminoso? Isso não veio de você. Veio das palavras que foram plantadas em sua mente por uma sociedade que prefere manter você pequeno. Mas perceba, não existe nada de errado em desejar abundância. A verdadeira questão é: você vai permitir que as palavras herdadas da escassez continuem definindo seu destino? Imagine que sua mente é como uma casa. Algumas palavras são como portas que se abrem para salas iluminadas. Outras são como muros que bloqueiam a passagem. Agora, neste exato momento, você pode escolher trocar as palavras que são muros por palavras que são portas. "Eu não consigo" se transforma em "eu posso aprender". "Não é para mim" se transforma em "eu escolho tentar". "Dinheiro é sujo" se transforma em "dinheiro é energia que posso usar para o bem". Essa troca simples redefine a arquitetura do seu inconsciente e cria um novo espaço interno para a prosperidade habitar. Mas não pense que isso é apenas teoria. Histórias reais comprovam isso. Grandes nomes da história, empreendedores, cientistas, líderes, começaram sua jornada com uma simples mudança de linguagem. Antes de ficarem ricos, mudaram as palavras que usavam consigo mesmos. Eles pararam de dizer "isso é impossível" e começaram a afirmar "isso ainda não foi feito". Essa pequena diferença de palavras foi o que abriu o caminho para invenções, negócios e ideias que transformaram o mundo. E aqui está algo que você precisa ouvir. O obstáculo que separa você da prosperidade não é externo, não é o governo, não é a economia, não é o mercado. O maior obstáculo está dentro de você, escondido nas palavras que você repete todos os dias sem perceber. Essa é a batalha invisível. Não é contra outros, mas contra a sua própria linguagem. E aquele que vence essa batalha, inevitavelmente abre as portas da riqueza. Neste ponto, talvez você esteja sentindo algo despertar dentro de si. Como se uma voz, que por muito tempo foi abafada, começasse a ganhar força. Essa voz é o seu verdadeiro eu, que sempre soube que você nasceu para algo maior. Não para sobreviver contando moedas, mas para prosperar criando valor.
Essa voz pede que você substitua as palavras de derrota pelas palavras de poder, porque quando você fala diferente, você pensa diferente. Quando você pensa diferente, você age diferente. E quando você age diferente, o mundo responde diferente. Talvez seja difícil acreditar agora, mas cada passo da sua jornada futura já está sendo moldado pelo vocabulário que você decide adotar hoje. Se continuar repetindo as palavras do passado, continuará preso ao ciclo do passado. Mas se escolher novas palavras, novas portas se abrirão. É inevitável, é científico, é psicológico, é espiritual. E eu quero que você entenda isso de forma clara. Você não está aqui por acaso. Há uma razão por que a sua mente trouxe você até esta mensagem. É porque existe um chamado. Um chamado para que você deixe de lado a linguagem da escassez e abrace a linguagem da abundância. Para que, em vez de repetir frases que enfraquecem, você comece a pronunciar palavras que fortalecem. Porque a vida responde à sua voz e o universo escuta o tom daquilo que você diz. Você já percebeu que a vida não responde apenas ao que fazemos, mas principalmente ao que acreditamos? Carl Jung dizia que até o inconsciente coletivo, esse imenso campo invisível que conecta todos nós, é moldado pela forma como interpretamos e narramos a realidade. Ou seja, o que você diz, em silêncio ou em voz alta, não fica restrito ao seu quarto, à sua mente ou às suas anotações escondidas. Ele ecoa, ele vibra, ele altera não apenas o seu estado interno, mas também o espaço invisível que o rodeia. Pense em quantas vezes uma frase mudou o rumo da história. Tenho um sonho, disse Martin Luther King. 3 palavras que não apenas ecoaram em uma multidão, mas atravessaram gerações. Sim, nós podemos, disse Barack Obama. Um simples slogan político, mas que inspirou milhões a acreditar em mudanças possíveis. O que une esses exemplos é que palavras certas, no momento certo, carregam um poder que ultrapassa barreiras físicas. Elas se tornam sementes no inconsciente coletivo. Agora traga isso para a sua vida. Se frases ditas em público moveram sociedades, o que você acredita que suas frases internas têm feito com você? Eu não consigo, isso é difícil demais, nunca vou prosperar. Cada vez que essas frases são repetidas, elas não ficam só dentro da sua mente. Elas se somam a um campo coletivo de escassez e limitam as oportunidades que você atrai. É como se você assinasse um contrato invisível de derrota. E, pior ainda, você nem percebe que está assinado. Mas aqui está a grande revelação. Se o inconsciente coletivo pode ser alimentado por palavras de medo, ele também pode ser invadido por palavras de poder. Quando você decide alterar seu vocabulário interno e externo, você não apenas muda sua vida individual, mas também se conecta a um campo de abundância que já existe. É como sintonizar uma frequência de rádio. Até ontem você estava preso numa estação de estática, ouvindo ruídos de escassez. Hoje, ao trocar as palavras, você gira o botão e sintoniza na frequência da prosperidade. E a ciência nos mostra como isso funciona. A física quântica já sugeriu que o observador influencia o resultado de um experimento apenas por sua expectativa. Em outras palavras, o mundo externo não é algo fixo, independente da nossa mente. Ele responde ao modo como o olhamos, ao modo como o narramos. Se até partículas subatômicas respondem à atenção, imagine o que acontece quando sua mente inteira começa a repetir uma nova narrativa. Mas vamos além. Estudos da psicologia positiva mostram que pessoas que reestruturam suas frases internas conseguem alterar padrões de comportamento de forma duradoura. É a chamada reformulação cognitiva. Por exemplo, trocar falhei por aprendi. Trocar não sei por estou aprendendo. Trocar sou azarado por sou resiliente. Essa minúscula mudança de linguagem cria novas conexões neurais, fortalece novas crenças e, consequentemente, abre espaço para novas realidades. Você percebe a grandeza disso? Não é apenas uma técnica motivacional, é reprogramação profunda da mente. E é aqui que a espiritualidade e a ciência se encontram. Tanto Jung quanto os mais modernos estudos da mente dizem a mesma coisa, mas em linguagens diferentes. Sua vida externa é reflexo da sua linguagem interna. Agora, pense comigo. Quem você seria se tivesse coragem de mudar radicalmente o vocabulário que usa todos os dias?
Se em vez de acordar reclamando, você começasse dizendo: hoje é uma oportunidade de prosperar. Se em vez de falar: nunca vou ter dinheiro suficiente, você começasse a afirmar: eu sou capaz de criar abundância. No início parece apenas palavras, mas com o tempo essas frases se tornam lentes. E com novas lentes você enxerga oportunidades que antes passavam despercebidas. Você já notou como pessoas que reclamam de tudo parecem atrair ainda mais motivos para reclamar? E como aquelas que falam com confiança e esperança parecem atrair portas abertas? Isso não é coincidência, é a forma como a linguagem molda a percepção e a percepção molda a realidade. E agora, nesse exato instante, eu preciso te dizer algo que talvez soe duro. Enquanto você continuar repetindo frases da escassez, não importa o quanto trabalhe, estude ou se esforce, sempre encontrará bloqueios, porque sua mente está programada para ver obstáculos onde poderia haver soluções. Mas se você ousar mudar as palavras, mesmo sem mudar nada do lado de fora, tudo dentro começará a se alinhar. E esse alinhamento, inevitavelmente, será refletido no mundo externo. Não ignore esse chamado. Você não chegou até aqui à toa. Você está ouvindo essa mensagem porque há algo dentro de você que já sabe que não dá mais para viver como antes. É hora de romper o ciclo das palavras que te aprisionam. É hora de assumir a responsabilidade sobre o que você diz, porque o que você diz se torna o que você vive. E se até agora você percebeu que essa mensagem está ressoando dentro de você, é sinal de que a transformação já começou. Mas não basta ouvir, é preciso decidir. Decidir que a partir de hoje, as palavras que saem da sua boca e que ecoam na sua mente não serão mais tijolos de prisão, mas chaves que abrem portas. Talvez você não tenha percebido, mas algo já mudou dentro de você enquanto ouvia tudo isso. Porque não existe encontro por acaso. Não existe mensagem que chega sem um propósito. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente se manifesta em símbolos, sinais e encontros que parecem casuais, mas que na verdade são convites profundos para a transformação. E este vídeo, agora, é um desses convites. Você precisa entender uma verdade simples e ao mesmo tempo revolucionária. Sua vida só muda quando sua linguagem muda. Porque cada palavra é uma semente. Você pode escolher plantar sementes de escassez ou de abundância, sementes de medo ou de coragem, sementes de dúvida ou de fé. E o que você colherá amanhã será o reflexo exato do que planta hoje em seus pensamentos e palavras. Não se trata apenas de repetir frases bonitas, mas de compreender que cada afirmação é como um código gravado no seu inconsciente. E esse código, mais cedo ou mais tarde, se tornará realidade. Quando você diz não posso, está fechando uma porta que poderia se abrir. Quando você diz sou capaz, você já começa a caminhar por essa porta. Agora eu quero que você imagine uma versão de si mesmo no futuro. Uma versão que decidiu hoje, neste exato momento, mudar a forma como fala consigo mesmo e com o mundo. Essa versão já não vive refém de frases de derrota. Essa versão olha para a vida e diz: eu crio oportunidades, eu atraio abundância, eu mereço prosperar. Consegue visualizar essa imagem? Consegue sentir essa energia? Pois ela já está ao seu alcance. E talvez você esteja pensando: mas será que é possível para mim, que já errei tanto, que já perdi tanto tempo? Eu te digo, sim, porque não é o passado que define o seu destino, mas as palavras que você decide usar hoje. O passado foi apenas terreno, hoje você tem em mãos as sementes. E só você pode decidir o que vai plantar. Carl Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste, mas aquilo que aceitamos transforma-se. Então, aceite esse chamado. Aceite que a mudança não é amanhã, não é na próxima semana, não é quando tudo melhorar. Ela é agora. No exato instante em que você decide trocar a frase que te prende pela frase que te liberta. E eu quero que você guarde isso. Cada vez que abrir a boca, você está criando.
Cada vez que dialogar consigo mesmo, você está moldando o seu caminho. Então, escolha conscientemente. Faça das suas palavras o alicerce de uma vida que vale a pena ser vivida. E se essa mensagem te tocou, se algo dentro do seu coração vibrou diferente enquanto ouvia, não ignore. Esse é um sinal. Você não chegou aqui à toa. Você está pronto para mudar. Agora eu te faço um convite especial. Se inscreva no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo. Não apenas porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas, mas porque você estará se comprometendo consigo mesmo. Estará dizendo em voz alta e silenciosa: eu escolho a transformação. Eu escolho a abundância. Eu escolho as palavras que constroem o meu destino. Então, antes de sair daqui, deixe sua inscrição. Esse gesto simples será a sua primeira nova palavra traduzida em ação. E que essa decisão seja o marco de uma nova etapa da sua vida. Porque, lembre-se, não são as circunstâncias que definem você, mas sim as palavras que você escolhe usar para enfrentá-las. E se hoje você decidir usar palavras de poder, nada poderá impedir o seu crescimento. Você tem a chave. Você tem a escolha. Agora, fale, viva e prospere.